Continuando a leitura da Bíblia em ordem cronológica, hoje Jó, capítulo 26. Então Jó respondeu: Grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. E que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sobre as águas e com eles sofre o que nelas vive. Nu está o Seol diante de Deus e nada encobre a destruição. Ele estende o céu do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada, envolve as águas em suas nuvens, e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, esconde sobre ela as suas nuvens, traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante de sua repreensão. Com seu poder agitou violentamente o mar, com sua sabedoria despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro os céus ficaram límpidos, sua mão feriu a serpente arisca, e isso tudo é apenas a borda de suas obras. Suave sussurro é como ouvimos deles, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? E Jó prosseguiu em seu discurso: Pelo Deus vivo, quem me negou justiça, pelo Todo-Poderoso, quem deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, a minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais até a morte. Manterei a minha retidão e nunca deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios, e os meus adversários como injustos. Pois qual é a esperança do ímpio quando ele é eliminado? Quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio, a herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino dele é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A pandemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem. As suas viúvas não chorarão por eles, ainda que ele acumule prata como pó, amontoe roupas como barro. O que ele armazenar ficará para o justo, e os inocentes dividirão sua prata. A casa ele destrói, é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi. Pavores vêm sobre ele, como uma enchente de noite. A tempestade o leva de roldão. O vento oriental o leva, e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar, atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele e com assobios o expele do seu lugar. Existem minas de prata e locais onde se refina ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério. Nas mais escuras trevas, longe das moradias, ele cava um poço em local esquecido pelos pés dos homens, longe de todos. Ele se pendura e balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo, como que pelo fogo das suas rochas saem safiras. Seu pó contém pepitas de ouro,
Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transformam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar sabedoria? Onde habitará o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comparada. Mesmo como o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada, nem como ouro puro de Ofir, nem como o precioso ônix, nem como safiras, o ouro e o cristal. Não se compara com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecerão menção. O preço da sabedoria ultrapassa dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria, nem com o ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva. Até as aves dos céus, a destruição e a morte dizem aos nossos ouvidos: só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho e Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento, estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um tremor para a chuva e o caminho para a tempestade trovejante, e Ele olhou para a sabedoria e avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó prosseguiu sua fala: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata, e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade e tomava assento na praça pública, quando ao me ver os jovens saíam do caminho, os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes do nobre silenciavam as suas línguas. Colocavam-se ao céu da boca. Todos que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorri o pobre e clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava. Eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era minha roupa, a justiça era o meu manto, e meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés dos aleijados. Eu era a pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e os dentes arrancava as suas vítimas. Eu pensava: morrerei em casa, e meus dias serão numerosos, como um grão de areia. Minhas raízes chegarão até as águas, e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim, e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíram suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim, como quem esperava por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras, como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhe sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhe era preciosa. Eu
Era eu quem escolhia o caminho para eles, e me assentava como seu líder, instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choravam. Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homem cujos pais eu teria rejeitado, não lhe permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De quem me servirá as forças das suas mãos, já que desapareceu o seu vigor, desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz de giaste era a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar no leito seco dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre o arbusto e se encolhiam sobre a vegetação. Prole desprezíveis sem nome foram expulsos da terra, e agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Ele me detesta e se mantém à distância. Não hesita em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam. Preparo armadilha para os meus pés e constrói rampa de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, consegue destruir-me sem ajuda de ninguém. Avança como através de uma grande brecha. Arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como pelo vento. As minhas seguranças se desfaz como nuvens. E agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos. Minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me responde. Fica em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força da tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade, é que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres. Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiros das corujas. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima de febre. Minha arma está afinada para cantos fúnebres. A minha flauta para o som de pranto. Que Deus abençoe assim a sua palavra lida no dia de hoje.